Vamos falar do Brasil, traz neste momento decisivo para a nossa sociedade, um tema importante para o futuro do nosso país. Como fazer política? Para Nelson Rodrigues, literatura, política e futebol não poderiam ser feitos com bons sentimentos. Mas para Aristóteles, o objetivo principal da política era criar amizades entre membros da cidade. Meu convidado de hoje usa principalmente o diálogo como forma de fazer política, seguindo as premissas do filósofo. Não à toa, ele foi presidente do Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rio Grande, que congrega 30 municípios do interior de São Paulo, e é diretor da Associação Paulista de Municípios. Mestre em Direito Constitucional, prefeito de Bebedouro entre 2013 e 2020, Fernando Galvão, o pai de Levi e marido da Aline, como se apresenta em uma rede social. Foi nomeado em 2021 assessor técnico do governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Um desafio enorme em um momento tão delicado no nosso país. Mas o que pensa este jovem político sobre o que pode ser feito para mudar não só o estado de São Paulo, mas também o nosso país? Quais seus anseios em relação ao futuro? E qual o Brasil e qual o estado de São Paulo ele pretende deixar para o pequenino Levi? Te amo. Eu também. Olá, papai! Olá, papai. Estamos aqui para falar que a gente tem muito orgulho de você, papai. Olá, olha, falar do Fernando é uma alegria. Ele é um grande amigo antes de tudo e eu tenho um grande orgulho de, além de ser amigo, ser sucessor do Fernando. O Fernando é uma verdadeira locomotiva. Conheço o Fernando Galvão há muitos anos, desde a advocacia, e sempre foi um profissional brilhante. Sempre se destacou em tudo aquilo que fez ao longo da sua carreira na área jurídica. Que apesar da distância, sabemos do seu compromisso, da sua luta, da sua dedicação. Falar do Fernando Galvão é fácil e ao mesmo tempo é bem difícil. É fácil porque ele é uma pessoa do bem, ele acredita no potencial das pessoas, ele enxerga onde ninguém está enxergando. Por exemplo, ele foi uma das primeiras pessoas que acreditou no meu potencial para a comunicação. Sr. Fernando Galvão, parabéns pela sua trajetória de sucesso como professor, como político e agora aí, representando o Bebedouro no Palácio, ao lado do governador de estado. Fernando Galvão, grande gestor, queremos parabenizar, sabemos da importância dos 8 anos do seu governo aqui no município de Bebedouro. Nós trabalhamos juntos já há mais de 15 anos, desde a faculdade, muito antes da política. E ele já fazia a diferença, ele sempre fez a diferença por onde ele passou. Revolucionou o nosso município e agora vem revolucionando também a nossa região. É um prazer ter trabalhado com ele e dar continuidade a todo o trabalho que ele iniciou no seu primeiro mandato lá em 2013. Existe uma Bebedouro antes e depois do Fernando Galvão. Mas eu posso dizer para você, o Fernando é um lutador, ele é um guerreiro. Então é isso que o Fernando sempre faz, ele trabalha olhando muito longe, ele enxerga muito longe a longo prazo e trabalha sempre com conquistas e pensamentos que de fato resolvam problemas a longo prazo. Ele é o marido da Aline, ele é pai do Levi, ele é filho do Dr. Carlos, da doutora Ana, uma família abençoada aqui de Bebedouro. Então ele deixou um grande legado e hoje eu tenho o maior orgulho de ter sido apoiado por ele e dar continuidade em tudo que ele deixou por aqui e o tanto, claro, que ele ainda faz por Bebedouro, estando hoje em São Paulo ao lado do nosso governador. Desejo cada vez mais sucesso em sua trajetória, que Deus continue abençoando e protegendo a sua vida. Um grande abraço. Admiro muito você, você é um excelente gestor. Parabéns e vamos em frente. Grande abraço. Um abraço, meu amigo. Te amamos muito. Um beijo.
Tchau. Um beijo. Te amo. Eu também. Senhores internautas e telespectadores, estamos aqui para apresentar aos senhores o Fernando Galvão. Esta figura extraordinária da cidade de Bebedouro, como os senhores viram, construiu um monte de amigos no interior, professor de Direito Constitucional, radialista, e aí nós vamos ficar bem à vontade, que eu também sou. Gostamos de rádio, só achei ele muito econômico, demais, em ter filho, só tem um. Cadê meus netos, ô Fernando? Só o Levi? Hein? Eu queria estar aqui mais uma vez, vamos falar um pouco do Brasil, falar um pouco de rádio, falar um pouco de política, e começando a falar em família, se assim... me deixa emocionado, né? É lindo, Quero primeiramente né? agradecer ao nosso grande amigo Hélio Silima pela oportunidade de estarmos juntos aqui. As pessoas que conectam as outras, elas têm uma grande qualidade, né? Eu acho que quem consegue conectar pessoas hoje, com certeza tem uma grande qualidade. E o Hélio é essa pessoa, né, que nos conectou, né, José Val? Exatamente. E eu quero primeiramente te cumprimentar e o meu orgulho de estar aqui ao seu lado. Você é uma referência da comunicação brasileira. Obrigado. Esses dias atrás estivemos juntos no Palácio dos Bandeirantes e eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que o abordavam e é o orgulho de estar ali do lado. Quantas pessoas querendo tirar foto junto com você, lembrando de tantas coisas boas que vocês juntos conseguiram trazer para o Brasil, né? Então, além de falar do Brasil, vamos falar um pouco de rádio também com o Joseval Peixoto. A Rádio Bebedouro tem quantos anos? A Rádio Bebedouro tem 73 anos. Nossa, 73. Foi a primeira emissora de toda a nossa região e é histórica, né? Ela começou como uma rádio AM, hoje ela é FM, RB-FM. Tem uma presença muito marcante também em toda a nossa região. E eu tenho orgulho de ter adquirido a Rádio Bebedouro em 2003, né? A nossa família... 2003? 2003. Então lá se vão quase 20 anos. Muito 19 tempo anos. na mão do senhor Eli Simões, que era um grande locutor, um grande apresentador, empresário, advogado também. E nos deu a oportunidade de continuar esse trabalho maravilhoso, que é a importância de uma emissora de rádio para o interior, né? Que forma opiniões, desde que faça de forma ética, né? Como você muito bem sabe disso. Você tem 70 anos de rádio, então quem sou eu para falar de rádio aqui, né? Por aí. E apaixonado pelo rádio, como você deve ser, que o rádio é muito bonito. Né? As paixões rádio é muito o que nos move. E você falou da sua paixão do rádio, que também é uma das minhas paixões, mas você comentou a primeira paixão, né? Que é o meu filho. Ah, tá certo. Achei muito econômico. Minha parte eu quero em neto. Já. A sua primeira pergunta, né? A gente partiu para o rádio, porque é impossível começar uma entrevista com você sem falar de rádio, sem falar da sua voz marcante. Com aquela serenidade, os que conhecem, os que sabem. Agora correndo e paradinha de gol! Sem falar da forma que você entrou nos lares brasileiros, de forma que deixou um legado que todo mundo que ouve a tua voz sabe que é você. Exato, graças a Deus. Porque eu acho que esse legado, Joseval, daqui a pouquinho a gente vai falar dessa pérola que é meu filho, mas esse legado de deixar marcas profundas
na vida das pessoas, eu acho que é o cumprimento da nossa missão aqui na Terra, né? É verdade. E você cumpriu a sua, Nossa, né? é verdade. Está passando já um pouquinho dos 80 anos. E orgulhosamente passei por esses anos todos dentro do rádio. É maravilhoso. Continua. Eu sou testemunha porque em algumas oportunidades que estive junto com você, você é uma referência para a comunicação, para o rádio no Brasil, para o esporte brasileiro. E hoje também aqui com outro, usando não só o rádio, mas também uma nova experiência aqui com o vídeo, a imagem e tudo mais. Isso. Você me perguntou sobre essa paixão e porque eu fui tão econômico. Na verdade, não existe escolha, né? Eu acho que o filho é uma bênção de Deus, né? Certo. E se Deus realmente me mandou um filho apenas, é porque realmente era ele que tinha que vir. E é engraçado, Josival, eu sou casado com a Aline há muitos anos, nós somos namorados há muitos anos, eu fui o primeiro namorado dela, sabe essa questão de coisas que no interior é muito comum, né? Até um pouquinho mais tempo lá atrás, já estou um pouco mais careca, viu, Josival? Eu estou chegando também já nos 50 anos, então lá atrás, essa juventude hoje não sabe o que é muitas vezes uma paquera, que é você conquistar as pessoas, né? A coisa mais gostosa do mundo é você conquistar as pessoas. Seja conquistar com um olhar, seja conquistar com uma conversa, ou mesmo com um semblante. Certo. E eu acho que isso faz falta no mundo de hoje, né? A conquista. E eu, na época, consegui conquistar a minha esposa, né? E nós namoramos muitos anos. Ela fez faculdade em Jaboticabal, ela é médica veterinária, foi para a área acadêmica, hoje ela dá aula em São José do Rio Preto, dá aula em Barretos também. Nós temos uma presença muito interessante na nossa região lá, né? Ali dá aula em São José do Rio Preto há mais de 15 anos, no curso de veterinária, ela é médica veterinária. E eu a conheci justamente fazendo veterinária, né? Namoramos bastante. Eu tinha terminado o curso de Direito na PUC de Campinas, tenho grandes amigos em Campinas, fiz grandes relacionamentos em Campinas também, grandes advogados em Campinas, juízes, promotores, que estudaram comigo de 91 a 95. Então estou falando um pouco do histórico da minha vida para entender por que a Aline entra nessa história, né? E eu terminando a minha faculdade, ela fazendo veterinária em Jaboticabal, imagine, Bebedouro, Campinas, Jaboticabal, ou seja, já é alguns voos regionais, assim podemos dizer, né? Apesar de ter lá saído de Bebedouro. Muito antes já tinha essa oportunidade de ter experiência. Trabalhei em São Paulo aqui, até mesmo antes de voltar para Bebedouro, quando fazia faculdade em Campinas. Vinha muito no Fórum João Mendes aqui em São Paulo, como já advogado, né? No próprio Tribunal de Justiça. Então, a gente começou a ter essas oportunidades, né? De sair de Bebedouro, mas também amadurecer, podemos dizer. Você também é professor de Direito Constitucional. Eu sou professor de Direito Constitucional, fiz o meu mestrado em Ribeirão Preto, na UNAERP, à época, e a partir daí eu comecei a lecionar nos cursos de Direito da região, em Barretos, especificamente. E Ribeirão, né? Em Ribeirão Preto, em algumas aulas, em Bebedouro também, e toda a nossa micro-região. Mas eu não te falei do Levi ainda. Você me dá um espaço para falar do Levi aqui, porque daqui a pouco a maior paixão... Você sabe que um dia eu tive dando entrevista um dia desses, até a convite de uma emissora de rádio, falar um pouquinho sobre o Palácio, meu trabalho junto ao nosso governador Rodrigo Garcia, né? Aí veio o apresentador e falou assim, olha, você é advogado, você foi prefeito de Bebedouro, né? Foi professor universitário lá na região, né? Hoje é assessor direto do governador de São Paulo. Eu falei, olha, você me permite? Eu posso dizer para você o seguinte, aqui eu prefiro falar que eu sou pai do Levi, marido da Aline, filho do Carlos Luiz e da Ana Maria. Matou. Sabe por quê, Joseval? Você não é ninguém se você não tiver uma base, certo? E eu tenho certeza que você teve as suas bases pessoais e profissionais. A mesma sua. Conheci a minha esposa, ela não tinha 15, eu não tinha 18 no colégio, mas acho até que ela me enganou, porque eu não sabia que ela ia fazer 70. Pô, eu fui traído. Mas é uma boa traição essa, né? Bom, e agora você partiu para a política. Você hoje é assessor direto do governador Rodrigo Garcia. Foi prefeito 2 vezes. 2 vezes. Fez o sucessor. O sucessor, muito bem. O Lucas é um grande gestor.
trabalhou comigo 8 anos na prefeitura de Bebedouro, né? Imagine uma parceria dessa, né? E eu te digo, entrando nessa seara política, eu acredito muito que tem que na vida pessoal, na vida política, profissional, você dá o que você tem. Se você é um cara leal, fiel, parceiro, amigo, você leva isso para a sua vida, seja profissional, seja política. Certo. Porque, Josival, não dá para você ser meio, né? Não. Eu sou meio amigo, eu sou meio político, eu sou meio profissional. Ou o cara é inteiro, ele não é. Não, eu vou além, Fernando. Eu acho que você deve se dedicar 100% àquilo que você está fazendo naquele momento. Exatamente. Aquele projeto. Aquele. Está tocando ali 100%. Exatamente. De repente, ele é um projeto micro ou macro, mas não importa. Não importa. A sua dedicação e a sua energia focada naquilo, por exemplo, nós estamos hoje aqui falando um pouquinho do Brasil, vamos falar do Brasil, que é um projeto que hoje você, junto com o Hélio, estão fazendo. Vocês estão focados diretamente nisso, tem os seus convidados, ou seja, prospectando novas oportunidades. Independente, você tem 70 anos de rádio. O Hélio Silva tem essa experiência enorme na comunicação, na publicidade. Agora, este é o projeto que vocês estão focando nesse momento, como vários outros. Por que eu estou te dizendo isso? Para explicar um pouquinho essa questão política e até a minha relação com o próprio governador. Que eu acredito que a lealdade e a gratidão são duas virtudes que são fundamentais na vida. A gente tem que transformar a nossa vida num ciclo de virtudes, não num ciclo de vícios. Por que eu digo isso? Nós temos a oportunidade de 2 caminhos. Alguém que busca defender as virtudes ou alguém que dá importância para os vícios. Quando eu falo vícios, eu falo muitas vezes da inveja, eu falo muitas vezes do ataque, de querer tirar o brilho do outro ou apagar o brilho do outro porque você não consegue brilhar. Então não precisa construir caminhos querendo destruir o outro. Faça você o seu trabalho. E eu acredito que na política, sinceramente, isso é uma percepção, eu tenho pouca experiência política, eu estou aprendendo ainda, mas o que eu tenho aprendido diariamente? Quando você consegue criar um grupo político de pessoas leais, fiéis, corretas, convictas... E você conseguiu, como nós vimos na abertura do programa. Exato. O time está formado. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo lá. Eu fui prefeito eleito em 2012. Olha só, prefeito eleito em 2012. À época, o atual prefeito foi eleito vereador comigo. Nós dávamos aulas na faculdade juntos e decidimos juntos entrar na política. Ele como candidato a vereador e eu como candidato a prefeito. Nos elegemos. Ele foi para a Câmara Municipal, ficou um tempo na Câmara Municipal e eu já convidei para ser secretário de governo, de desenvolvimento econômico. E ele veio trabalhar comigo, ficamos praticamente os 2 mandatos trabalhando juntos. E olha só que interessante, a minha líder de governo na Câmara, a Sebastiana, que também foi candidata a vereadora conosco em 2012, hoje é a vice-prefeita nossa. Ou seja, um grupo pequeno, porém leal, fiel, que se uniu pelo bem da cidade e da região. E a cidade reconhece. E foi possível chegar a isso. Então, por isso que eu digo para vocês, a política, infelizmente, a população costuma enxergar de outra maneira. Ela visualiza só a parte negativa, coloca todo mundo na tábua rasa e acha que todo mundo é igual. Tem gente boa em todos os lugares, como também tem gente ruim em todos os lugares. Tem bons profissionais, bons médicos, advogados, engenheiros, padeiros, o que for. Mas também tem profissionais que não são tão bons, e isso acontece na política também. E eu tenho orgulho, Josival, de ter participar, né, e ter participado ativamente da composição de um grupo político na nossa região que conseguiu gerar a estabilidade política. Então hoje nós temos lá praticamente 3 mandatos na cidade, com o mesmo grupo político, trabalhando pela cidade. E isso acabou também aumentando um pouco a minha participação aqui no governo do estado de São Paulo. Seu partido qual é que é? União Brasil, que era o antigo Democratas,
o DEM, né? Ele era o PFL, né? O PFL. Ele era o PFL, o PFL se transformou em Democratas, depois o Democratas se transformou em União Brasil junto com o PSL. E essa união como é que está sendo até hoje? Está perfeito? Não, a União Brasil é um partido que acabou, houve uma fusão e é novo, né? É um partido que vai participar como União Brasil agora pela primeira vez nas eleições, sejam eles nas eleições federais, como na eleição federal, como nas eleições estaduais, em todos os estados. E é um partido, claro, que veio do Democratas e do PSL, que se uniu para fazer as suas composições, tanto nos estados como também no governo federal. Acho que eu errei, falei PFL, não é PSL. O PFL foi o partido de origem do DEM. Então começou como PFL, eu era do PFL jovem, depois virou Democratas, que é uma migração, na verdade, né? E depois União Brasil. Pois bem, você tem a experiência de executivos, você já se lançou prefeito direto, se reelegeu, mas agora você está caminhando para o legislativo. Você é pré-candidato a deputado estadual? Antes de responder a sua pergunta, Joseval, eu queria fazer apenas uma retrospectiva sobre essa questão política. Eu fui prefeito de Bebedouro, uma cidade de 90 mil habitantes no interior de São Paulo. Eu fui presidente do CODEVAR, que é um consórcio que reúne 30 cidades da nossa região, e tive a oportunidade de ser convidado pelo nosso governador Rodrigo Garcia para ser seu assessor de gabinete aqui em São Paulo. Como é que você conheceu o Rodrigo? Rodrigo eu conheço há 25 anos. Nós sempre fomos do mesmo grupo político. Lá no antigo PFL, depois virou Democratas, nós sempre fomos do mesmo grupo político. E eu digo para você uma coisa importante, quando eu fui candidato a prefeito lá em Bebedouro pela primeira vez, eu tinha 1% nas pesquisas. E o Rodrigo Garcia era o nosso líder partidário no estado todo. E ele garantiu a minha candidatura lá em Bebedouro justamente por acreditar e confiar no nosso potencial. Sem se preocupar com o índice de aprovação nas pré-pesquisas. Então, você imagina, eu tinha, na minha eleição, que eu fui eleito, 38 anos, e com 1% não tinha uma tradição política, não tinha sido vereador, não tinha disputado as eleições. E aí o que aconteceu? Ele garantiu a nossa legenda e confiou no nosso potencial. E ali foi sendo construída uma relação, como eu disse lá atrás, no começo da nossa conversa, né, de lealdade e de gratidão. Então eu tenho uma gratidão imensa. O Rodrigo Garcia é um excelente gestor, ele é jovem, ele tem 48 anos, nós temos praticamente a mesma idade e nos conhecemos há 25 anos. É alguém que eu trabalho diariamente e é de extremíssima confiança. É um jovem que representa, com certeza absoluta, um grande quadro da política brasileira. E eu estou falando isso não é porque eu trabalho diretamente com ele, não. É só você ouvir os prefeitos de todo o interior de São Paulo que você vai ver quem é Rodrigo Garcia e o que ele tem feito para todos os municípios do interior de São Paulo. E estou gostando da propaganda dele. O senhor é direita ou esquerda? Não, vamos em frente. Vamos em frente. E agora sobre os tributos, né? Que ele falou quanto arrecada São Paulo e quando tem de volta. E com essa volta ele poderia construir grandes feitos aqui no estado de São Paulo. O Rodrigo... Será que consegue mudar isso? Eu tenho absoluta certeza que sim, porque quem conhece o Rodrigo de perto como gestor, o Rodrigo é um gestor extremamente comprometido, que são aquelas virtudes que eu comentei no início, né? O Rodrigo é focado, ele é focado nos projetos de uma maneira muito intensa, né? Uma pessoa que se entrega por aquilo. Ele tem 28 anos de carreira política com 48 anos de idade. Então você imagina, ele é jovem, porém muito experiente, passou por várias secretarias de governo, deputado estadual, presidente da Assembleia, deputado jovem, federal. Tem longa experiência, parece, né? Não, e além do que, vamos ser francos, né? Que governo que fez o que o governo do estado de São Paulo fez para os municípios, e eu falo para você, Josival, porque eu participo disso diretamente. Estou presente em todos os anúncios, o nosso governador lançou o governo na área, que vai para as regiões. Nós estamos renovando a frota praticamente de todos os municípios do estado de São Paulo, com caminhões, tratores, pás carregadeira, toda a parte de implementos que os municípios necessitam, caminhão-pipa. Nós estamos renovando praticamente todos as garagens municipais.
estradas vicinais sendo recapeadas e pavimentadas no estado inteirinho, investimentos pesados na saúde, principalmente nesse período de pandemia e pós-pandemia. São programas que estão impactando diretamente, além de gerar emprego e renda, no momento de pós-pandemia. E o Estado de São Paulo com as contas em dia. E o governo do estado, passando para os municípios todas essas parcerias. Eu fui prefeito, Josival. Fui prefeito de 2013 a 2020. Eu, como prefeito, não tive a oportunidade de receber tantos benefícios como estão recebendo hoje os prefeitos. Os prefeitos estão conseguindo, com esta forma de trabalho do governo do estado, revolucionarem as suas cidades. E isso tem sido muito importante para todo o estado de São Paulo. Muito bem, este é Fernando Galvão, que estará conosco na sequência do programa, só que agora nós vamos falar dele. E trouxemos aqui para falar dele, dentro de instantes. Sérgio Reis chegando. Hoje eu estou aqui para entrevistar você, Josival. Isso é verdade? Prazer estar com vocês aí, muito grande, principalmente falar do Brasil. Nós aqui outra vez. Não faz isso. Vamos embora. Vai lá. Nós enganamos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Nós aqui outra vez. Essa música é da minha lavra. Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil, que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. A primeira frase que eu usei vale até hoje: o que apodreceu no Brasil foi a República. A nação continua incólume, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante: as empresas são as pessoas. Mais do que o produto, as empresas são as pessoas e se valorizam as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Veja bem, começou com o governador João Dória. Deixou o Palácio do Governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José, você tem razão. Educação e saúde são duas prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual, municipal e federal.
E acho que ele sabe o que está falando. Também veio Gustavo Junqueira, o nosso secretário da Agricultura. A Secretaria da Agricultura é a mais antiga secretaria do governo do Estado de São Paulo, né? Vem de 1892 e era uma secretaria de desenvolvimento econômico. Também veio o nosso ilustre secretário dos Transportes, João Otaviano Machado Neto. Novas plataformas de tecnologia, como nós falamos das rodovias inteligentes, se eu consigo conversar com a rodovia, caminhão, em vez de ficar num congestionamento na marginal aqui, eu crio um corredor logístico com uma tarifa diferenciada e naquele corredor ele terá um incentivo tarifário em que a tarifa vai diminuir. Também veio figura extraordinária, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos e o Brasil na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Também veio o ex-ministro, que eu considero ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que vai nos dar um show da história da vida e da natureza. Daqui a pouco vão ter colhedeiras andando na roça, colhendo 3, 4 colhedeiras manejadas por um único operador no escritório, via satélite. Veio também Luísa Helena. O sucesso nada vem fácil, né? E ninguém tem sucesso, você está de sucesso. Também veio Raquel Sherazade. Joseval Peixoto. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada Raquel. pelo convite. Essa é a primeira entrevista que eu dou depois de sair do SBT Brasil. Os bancos já deixaram de faturar, só nesse tempo de vida do Pix, já deixaram de faturar mais de R$1 bilhão em taxas. Sérgio Reis. Ok, ação, vem. Como os senhores veem, também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Estamos de volta com esta figura brilhante do senhor Fernando Galvão, hoje assessor direto do governador, mas ex-prefeito da cidade de Bebedouro e professor de Direito Constitucional. Agora eu vou te dar uma pedreira. Há um choque absurdo entre o legislativo, o judiciário e o executivo no Brasil. Choque entre o Supremo e os poderes. Como é que você, como professor de Direito Constitucional, foca essa questão? Primeiro eu quero te agradecer essa pergunta, porque me faz lembrar da época que eu estava em sala de aula. Eu adoro os meus alunos. Só para você ter ideia, eu tive 15 mil alunos na minha região durante 18 anos da minha carreira. E eu tenho com eles assim uma sintonia e sinergia tão interessante. E eu digo para você que foram momentos marcantes na minha vida, viu, Joseval? Na nossa região lá, né? Certo. Porque eu fiz mestrado e com 22 anos eu comecei a dar aulas de Direito. Nossa. Coordenei um curso de Direito da cidade lá, inclusive muito bem conceituado, na região inteira, outros cursos importantes que eu também estive muito presente. E Direito Constitucional sempre foi uma disciplina que eu me identifiquei muito, né? E é interessante você falar um pouco sobre isso, porque a gente vive num país que as pessoas precisam entender qual que é a função de cada poder. O nosso ente federativo, ele tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E vamos voltar um pouco para a teoria, né? Que é a convivência harmônica, que não significa ser subjulgado, mas harmoniosamente conviverem para a estabilidade do país. E existe uma teoria chamada teoria dos freios e contrapesos dentro do direito constitucional que dá condições de frear e contrabalancear estas relações com instrumentos, inclusive jurídicos, se necessário for. Por que eu estou dizendo isso? A relação do poder executivo, legislativo e judiciário, ela precisa ser respeitosa e harmoniosa, mas não significa dizer subjugada. Nós precisamos entender que cada um exerce a sua função e interfere na outra quando necessário for. E o que a gente tem visto, Joseval? Que a gente precisa resgatar as instituições, a hierarquia,
o respeito justamente a essa relação. E relação. O diálogo que você falava agora há pouco, que acabou, a coisa está agressiva demais no nosso país. Na verdade, eu acho que as pessoas estão precisando reavaliar as condutas, Josival, e nós temos que voltar a ter referências. Vamos ser sinceros, se você voltar para a sua juventude e eu te perguntar quem que era a sua referência na cultura, quem que era a sua referência no futebol, quem era a sua referência na política, quem era a sua referência na culinária, quem era a sua referência na área social, nós tínhamos referências. Eu também, apesar de ser de uma geração um pouco mais jovem, se me perguntasse naquela idade quem é a sua referência no esporte, eu vinha na minha cabeça. Quem era a sua referência na política? Quem é a sua referência na área social? Quem é a sua referência na advocacia? Hoje, muitas vezes, se você pergunta para um jovem quem é a referência política dele, quem é a referência na área social dele, primeiro que muitos não têm resposta. E segundo, que é sempre olhando para o lado negativo. De repente a referência é negativa. E com que exemplo esses jovens vão seguir a sua vida se eles não têm referência? Porque é fundamental para qualquer ser humano ele ter uma referência. Primeiro, a referência de pai e de mãe. Certo. Referência de professor. Eu lembro dos meus professores com orgulho imenso. Eu levantava quando meus professores entravam em sala de aula. Eu estudei no Colégio Anjo da Guarda, em Bebedouro. Eu me lembro que eu levantava para os professores entrarem. Nós cantávamos o hino nacional de pé na entrada da escola. Isso tudo forma o cidadão. Isso tudo faz com que você cresça com uma visão de cidade, de estado e de país diferente. A hora que você se transforma, por exemplo, num profissional, seja um médico, um advogado, um juiz, um promotor, um delegado, um radialista, quem quer que seja, de todas as atividades. A gente vive com referências, é verdade. Você cresce com uma referência. Sempre. E aí você limita, muitas vezes, as suas atitudes por respeito. Agora, quando você cria uma legião de pessoas sem referência, como que você vai conseguir pôr na cabeça dessa pessoa o que é certo e o que é errado? Se ela não tem referência. Eu quero te perguntar, quem foi sua referência política quando você tinha 20 anos? São vários, né? Vem lá de Getúlio, Jânio, Ademar, era esse tempo. Meu professor era o Célio Rodrigues Siqueira, lá de Paraguaçu. E depois eu fui da Faculdade de Direito, ali Goffredo, Reale, Alfredo Zaide, né? Washington de Barros Monteiro. Eu estudei Direito Civil com Washington de Barros Monteiro. Eu Os também. livros de Washington de Barros professor. Monteiro. Direito Civil, né? Certo. Um ícone de Direito Civil. E se me perguntar qual que é a sua referência de Direito Civil, eu vou falar que é a mesma que a sua. Porque a sua referência transformou num grande civilista com livros espalhados pelo país inteiro. Direito das obrigações, né? Direito das pessoas, capacidade civil, ou seja, desculpa esse bate-papo assim, talvez jurídico e pessoal. É verdade, né? Eu também na faculdade, quando o professor entrava, todo mundo se levantava. Hoje eu passo por dentro do pátio da faculdade, que o estacionamento é atrás, o escritório era na frente, eu vejo a molecada com chinelo de dedo e bermuda, quer dizer, um troço que era inaceitável na minha época, como até no grupo escolar acabou o uniforme, a gente tinha orgulho do uniforme. Nós precisamos repensar o Brasil nesta questão de formação das pessoas. É fundamental que a gente busque referências. É difícil falar disso quando você pega uma situação, por exemplo, de vulnerabilidade muito grande nas periferias, em que o filho não tem referência de pai, de mãe, e você pedir para que ele tenha referência de professor ou de político. Só que nós, apaixonados pelo país, apaixonados pelo nosso estado, pelas nossas cidades, nós, lideranças ou não, sejam políticas ou lideranças qualquer que sejam, nós precisamos resgatar. Nós estamos perdendo a possibilidade. Nós temos um país maravilhoso. Você quer
ver um país do agronegócio tão forte como nós temos, Joseval? Seria a próxima pergunta. O agronegócio no nosso estado, como é que está? Joseval, eu sou de uma região do agro, né? Nós temos uma região muito forte de laranja e de cana, né? Muito forte. Nós temos uma região de uma cooperativa imensa, que é a Copercitos, maior cooperativa agrícola que nós temos no estado. A Credicitos é a maior cooperativa de crédito da América Latina, são todas sediadas na nossa cidade, na nossa região, com vários setores. Então, ou seja, o agro, ele segura o país, né? É uma referência para a gente. E por isso que eu estou dizendo... E a cooperativa restaurou tudo isso. Restaurou, reequilibrou. Você vê, nós tivemos uma época muito forte da laranja, depois a cana chegou e criou alternativas para os pequenos, médios e grandes produtores em sistema de cooperativismo. Que o cooperativismo ele é algo de referência, inclusive algo que tem que ser repensado, estimulado no país. O cooperativismo, ele gera emprego, rende desenvolvimento. Eu falo para você, porque eu sou de uma região que o cooperativismo conseguiu solucionar muitos problemas, justamente porque pequenos produtores que tinham as suas propriedades, eles foram buscar alternativas, inclusive para aumentar a produtividade dentro desse sistema cooperativista. E aqui eu faço até um desafio para você que está nos acompanhando. O cooperativismo é uma bandeira que pode e deve ser estimulada para o estado inteiro e para o país inteiro, com exemplos de cooperativas que são fenomenais, que na verdade, Joseval, são grupos de pessoas que se unem, que acabam... Não, a televisão, Fernando, mostra isso quando aparece aquela fila de 20 máquinas colhendo soja. Exatamente. Quer dizer, uma máquina daquela custa 1,5 milhão, 2 milhões. Exatamente. Se não for cooperativo, nenhum empresário brasileiro isoladamente poderia ter um negócio daquele. E outra coisa, com a tecnologia que nós estamos hoje enxergando, hoje o agronegócio, você tem drone que faz todo o levantamento das propriedades rurais e tem algumas ferramentas que você tem o próprio trator, o implemento agrícola, funcionando via tecnologia. Mudou. Né? Eu vou dar um exemplo para você que nós criamos lá em nossa cidade, a FATEC do Agro, que tem um curso de Big Data no agronegócio. O que é isso? Olha só, eu tive uma relação muito forte com a Copercitos, aproximei junto ao governo do estado de São Paulo, e hoje nós temos uma FATEC que funciona dentro de uma fundação da Copercitos. Eles construíram o prédio, deram toda a estrutura tecnológica e ali cursos gratuitos, de graça, mas curso destinado superior, ao agricultor, como é que é? Tecnologia para o agronegócio. E é um vestibular comum, qualquer pessoa do Brasil pode prestar o vestibular, ele sai dali como um especialista em tecnologia no agronegócio, Big Data no agronegócio. Para quê? Para conseguir manusear essas novas ferramentas tecnológicas voltadas para o agronegócio. É algo revolucionário, de maneira com que você consegue aumentar a produtividade, mesmo de pequenas propriedades, seja ela de cana, seja ela de laranja, seja ela de grãos, não importa, mas que aquela ferramenta, usando a tecnologia, ele consegue fazer mais com menos. E nós fizemos isso com uma parceria entre prefeitura, cooperativa e governo do estado. Ou seja, o governo do estado não gastou R$1 para construir a faculdade de agronegócio da cidade. Quem pagou foi a própria cooperativa. A cooperativa bancou, construiu o prédio, o estado veio, pôs professores e a faculdade está lá funcionando. Voltado para o agronegócio. Estas saídas, estas alternativas inovadoras que nós precisamos levar para o estado e para o Brasil. Nós temos um país maravilhoso, um país que tem belezas naturais. Nós temos um estado, Joseval, que vai desde o litoral até a serra, até a Vale do Paraíba, temos a região do interior nossa lá, ou seja, um estado que tem diversas culturas, diversas áreas, que pode usar o cooperativismo como uma alternativa interessante para aumentar a produção, para unir pessoas, gerar emprego e renda. Eu sou um dos que defende a bandeira do cooperativismo porque eu tenho um orgulho imenso e porque sei que funciona.
Bom, eu vou aproveitar esse entusiasmo do Fernando Galvão para o seguinte. Todo esse espetáculo que ele apresentou do Brasil é verdadeiro, eu também penso tudo isso, mas nós temos 43 milhões de pessoas passando fome, segundo o noticiário da televisão. Como é que você encara isso, Fernando? Hoje, um dos grandes problemas do país é justamente a questão da linha da pobreza, que aumentou assustadoramente. Assustadoramente. Nós temos um país que é um país grande produtor de alimentos, exportador de alimentos, mas temos um país que tem muita gente passando fome. É uma incoerência, né? Se nós pensarmos hoje um país que é produtor de quase todas as culturas e aqui tudo que planta dá, e temos pessoas passando da linha de pobreza como nunca nós vimos. O que eu penso, José? Eu não quero aqui entrar em questões de partidarismo, polarização, porque isso não vai fazer a gente avançar. Eu falei no nosso bate-papo aqui que existe uma questão ainda de formação do brasileiro, que é a falta de referências. Então, são duas situações diferentes que eu enxergo. Nós precisamos repensar as referências desde pequenininho das crianças. Investir muito fortemente na educação, na capacitação dos professores. O jornal desta semana publicou, inclusive, que as crianças na escola estão fazendo diminuir homicídio na sequência da juventude. Olha isso. Quanto mais atividade você dá no contraturno, eu fui prefeito, eu posso te garantir isso, né? Seja em esporte, cultura ou qualquer outra área, o contraturno é fundamental. Ou seja, o aluno ele pode estar numa escola de ensino integral e mesmo assim também ter outras atividades. Ou seja, quanto mais atividades a cabeça da criança e do jovem tiver para se preocupar, menos risco da droga, menos risco do crime. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Só que também é fundamental a formação docente. O professor precisa também ser olhado de uma maneira muito importante. Ele também forma o seu... Ele não, a família e o professor, né? Na verdade, se você for pensar, quem que forma as pessoas? É a família em primeiro lugar, né? Família em casa e professor fora de casa. Então tem que ter essas duas referências. Aí eu estou te respondendo essa questão da miséria, porque é fundamental que a gente pense no ser humano integralmente, em termos de dignidade desse ser humano, que começa lá na escola, lá no ensino infantil, que são as creches, né, que a gente chama de CMEIs hoje, depois vem para o ensino fundamental, depois o ensino médio, depois vem o ensino dos estados e depois, eventualmente, o ensino superior e técnico. Mas aonde está o começo? Lá, quando a criança começa a buscar as suas referências. Eu insisto nisso. Nós perdemos as referências. O professor está deixando de ser referência e a família está deixando de ser referência. Então vamos tentar repensar isso, buscar alternativas e fazer investimentos pesados para que realmente essas crianças saiam com referências das suas escolas, ou mesmo tenha atividades suficientes para isso. E depois, essa questão da gestão, né? O Brasil ele tem alternativas que ele mesmo produz. E a política, ela precisa ser parceira de boas iniciativas. A política não pode atrapalhar boas iniciativas. E muitas vezes, quando falta diálogo, nós estamos fazendo um diálogo aqui. Muitas vezes alguma coisa que eu não concorde, ou que você concorde, mas nós nos respeitamos. Nós temos que tentar mudar um pouco esse fluxo de quando você discorda, você passa a gritar. E a gritaria, ninguém se entende. Não leva a nada, né? Ninguém se entende, verdade. Quem que se entende numa gritaria? Quem gritar mais alto? O diálogo, pelo menos assim, eu aprendi isso com os meus pais, com os meus professores. Não dá para sair ganhador. Ninguém sai ganhando com uma gritaria. Ninguém sai ganhando impondo a sua opinião. É claro que, muitas vezes, os governos precisam tomar atitudes para que as coisas não desandem. Mas o diálogo é o que falta
para a gente chegar num país de mais equilíbrio, serenidade, para a gente poder melhorar um pouco os nossos índices. Olha só a economia do jeito que está. Você vai no posto de combustível, você entra no supermercado. Se para nós, que estamos aí todos numa luta diária, mas trabalhando, se dedicando, já está difícil, imagina para a população da periferia, que hoje entra no supermercado, que vai no posto de combustível. Como que eles estão vendo o futuro do país? Né? Não vamos politizar isso aqui, não. Vamos pensar num futuro do país, friamente falando. As perspectivas, né? O gosto de pensar no futuro, aquilo que você se estimula, fala assim, puxa vida, eu tenho orgulho do meu país, eu tenho vontade de morar aqui, eu tenho vontade de investir aqui. Você tem feito essa pergunta para você recentemente? Vamos fazer uma avaliação fria disso, né? Eu acho que é um erro, inclusive, do jornalismo brasileiro atual. Tanto que o nosso programa Vamos Falar do Brasil é para falar bem do Brasil. Eu sempre repito aqui que o que apodreceu foi lá em cima. Aqui embaixo está o agronegócio, está o professor, está o empresário, estão nossos artistas, nossas mulheres se destacando. Eu tenho a impressão que essa valorização pessoal que você fala está faltando no jornalismo. Exemplo, quando foca o metrô, é só desgraça. Atrasou, roubaram o trilho, roubaram isso, roubaram aquilo. Mas eu conheço o metrô de Nova York. Eu conheço o metrô de Roma. Pô, não tem comparação aquilo que eu vi lá com a beleza do nosso metrô. E essa beleza não é exaltada. Não é isso, infelizmente, Joséval, senhor pré-candidato. O negativo se sobrepõe ao positivo. E muitas vezes isso dá mais mídia. Eu falo para você, francamente... Ou seja, notícia assessor, boa é notícia ruim. Sendo prefeito, como fui, hoje assessor do governador de São Paulo, o que vende mais, né? Que notícia que vende mais, o que dá mais ibope. E hoje, com as redes sociais, a gente mudou muito a relação da informação. Hoje existe mais desinformação do que informação. Isso aí. E muitas vezes interessa a desinformação. E é isso que nós precisamos lutar. Por quê? Onde você vai buscar a informação do que é real? Muitas vezes você vai nas redes sociais, se compartilha coisas sem saber qual é a origem da informação. Eu fui prefeito, eu senti na pele muitas vezes o que é uma informação que não é real, que cria uma instabilidade de repente na região inteira por uma notícia falsa, que é o fake news, né? E hoje as pessoas são muito imediatistas, as pessoas não têm mais paciência de ler. Elas leem uma linha e já faz o juízo de valor. E muitas vezes o juízo de valor está na sublinha, está no subtítulo. Está embaixo. Está, muitas vezes, na mensagem subliminar. Só que as pessoas não têm mais paciência de buscar a informação e muito menos buscar a mensagem subliminar. Muitas vezes, Joséval, você está olhando para mim e eu estou olhando para você. Muitas vezes o teu olhar pode falar para mim muito mais que a tua fala. E as pessoas não têm mais o hábito de se olharem, de se notarem, de se respeitarem. Eu acho que esse que é o grande problema. O ser humano, ele virou um ser humano imediatista. E as redes sociais, você tem que fazer vídeo de 20... Eu vejo, pessoal, tem que fazer vídeo de 20 segundos, porque se você fizer vídeo de 30 segundos, ninguém mais te assiste. Ninguém mais te assiste. Aí você precisa falar tudo em 20 segundos. Você consegue falar tudo em 20 segundos? E eu quero aproveitar esse minuto final que nós temos, porque você é um professor de Direito Constitucional, um homem experiente, jornalista, radialista, para focar numa coisa que espanta o mundo na atualidade, que é a guerra contra a Ucrânia. A ONU está tentando limitar isso, querendo limitar, encostar o Putin, mas o Putin é a da Rússia. E a Rússia com a China, com os Estados Unidos, com França e com a Inglaterra, o Reino Unido, tem o poder de veto. E o senhor é professor de Direito Constitucional, não está na hora de mudar isso na estrutura jurídica da Organização das Nações Unidas? Joséval, primeiro que qualquer guerra, a palavra por si só, ela já traz prejuízos imensos. Imensos.
E existem prejuízos que são psicológicos e imediatos. Muitas vezes não é a própria guerra. É o que se fala da guerra e o que se divulga da guerra psicologicamente, inclusive no mercado. Você vê que a economia de muitos países fortemente impactada. Aqui, nós tivemos no Brasil impactos negativos também da guerra, né? E eu volto a dizer para você, eu acredito muito nessa questão de discutir o ser humano do que propriamente as mudanças e regulamentos institucionais. Quando você fala, não está na hora de mudar a regulamentação da ONU para que a ONU haja de forma diferente na questão da guerra. Se o ser humano não mudar, não adianta nada. E quem está guerreando são pessoas, não são países. Exatamente. Exato. Muito bem, eu aproveito essa fase final para agradecer a presença deste radialista extraordinário, exaltando o rádio. Pouca gente sabe ou sente que o rádio forma opinião. O rádio para nós é tudo, para o Fernando também é a vida dele, ele é proprietário de uma emissora de rádio em Bebedouro. O rádio forma opinião. E o rádio, imagine o deficiente visual. Para esse deficiente visual, o rádio é o universo. Tudo que ele sabe do mundo é através do radinho que ele põe no ouvido. O rádio, eu sempre falo isso, é aquele amigo que você liga e desliga na hora que quiser. Muito obrigado, Fernando, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, para mim sempre é uma aula estar aqui. Quem sou eu para falar de rádio? Desculpa. Pode até me contratar. Aqui eu preciso deixar bem esclarecido, né? É sempre uma honra estar ao seu lado, Joseval. E a gente tem que aprender a ter referências. E como você foi uma referência, e é uma referência, vai aqui a minha gratidão por essa oportunidade. Porque se nós perdermos a nossa referência, não sei por que nós estamos aqui. Se nós não lutarmos por isso, a gente vai perder essa guerra. Estas guerras são guerras entre pessoas. E para a gente melhorar isso, nós temos que melhorar as pessoas. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer sempre. Obrigado pela oportunidade de ter te encontrado na vida. Muito obrigado. Eu que agradeço. Este é Fernando Galvão, no Vamos Falar do Brasil.